pouquinho da guerra não, né? Da ameaça de guerra do ditador Nicolás Maduro em relação à Guiana. O ministro da Defesa, José Múcio, foi muito claro, afirmando que as Forças Armadas não vão permitir, em hipótese nenhuma, que o exército venezuelano entre em território brasileiro para invadir a Guiana. Segundo ele, uma outra hipótese avaliada pela defesa seria a de uma invasão marítima, mas que é dificultada justamente pela geografia da região de Essequibo, que é composto de florestas muito densas. O posicionamento do governo brasileiro vai dificultando as tropas de Maduro justamente por conta das características dessa região. Eu quero entender como é que vocês viram o posicionamento do Brasil em relação a isso e se o Maduro tá blefando mesmo até agora. Cássio, começa você. Ele jogou um verde para colher Maduro, né? E tá colhendo, né? Não tá colhendo? Tá colhendo. Eu acho que tem dois fatores que são essenciais aí. Primeiro, uma questão política interna. Talvez a questão de Essequibo seja um dos únicos pontos que una a população venezuelana. Oposição e situação. E como Maduro enfrentará eleições no próximo ano, ele usou dessa estratégia para ganhar popularidade. Um segundo ponto é: a região de Essequibo tem algumas riquezas, especialmente relacionadas ao petróleo. E isso mudaria a situação política e econômica, principalmente da Venezuela? Não. A Venezuela produz hoje 300 bilhões de barris, enquanto Essequibo produz 11 bilhões de barris. Contudo, quem explora o petróleo na Guiana é a ExxonMobil, uma empresa norte-americana. Então, a partir do momento que ele ameaça atacar os interesses norte-americanos, o governo norte-americano intervém e o governo norte-americano já sinalizou que pode eventualmente derrubar ainda mais as sanções feitas à Venezuela anteriormente para que o Maduro não ataque a Guiana. E tem um outro ponto. Se nós olharmos para o mapa da América do Sul, a Guiana e a Venezuela estão ali no Mar do Caribe, no quintal dos Estados Unidos. O fortalecimento da Venezuela, indiretamente da Rússia e da China aqui no Mar do Caribe, traria um problema para os Estados Unidos. Então o Maduro sabe que o Biden e todo o governo norte-americano tem todo o interesse em resolver essa pendência. Então não haverá guerra. Fala, Renatão. Dois pontos que eu acho que o Maduro se frustrou nesse caso. O primeiro é que antes dele realizar o referendo, ele chegou a dizer que ganhando aquela região, obtendo aquela região de Essequibo, ele devolveria uma área ali de 19 mil quilômetros que já foi brasileira, que é a região do Pirara. É meio que como quem diz, olha, se o Brasil não oferecer nenhuma resistência a uma possível invasão em que eu passo pelo território brasileiro, eu vou devolver a área do Pirara de volta para o Brasil. Essa foi uma área que, por uma arbitragem internacional, foi decidido que era da Guiana. Isso foi em 1904, que foi decidido, até mediado por um rei italiano, Vittorio Emanuele III, que tomou essa decisão que é muito contestada geopoliticamente. E o segundo ponto é que o Maduro, logo após o referendo, ele disse que visitaria o Vladimir Putin no Kremlin, porém essa viagem acabou sendo adiada. Então me parece que em sua relação com o Putin que não quer arrumar mais um problema para ele ter que de alguma maneira apoiar, seja militarmente, seja com tecnologia, meio que disse pro Maduro, olha, melhor você não ir porque eu já tô com um problema aqui, ou seja, não deu apoio para ele nesse caso. E o terceiro ponto, eu acho que de qualquer maneira, o Maduro ele já estava com uma situação muito complicada de popularidade, de várias questões. Eu acho que pro lado dele, ele ainda conseguiu obter alguma unidade popular na defesa dessa pauta, porque mesmo a oposição defendia que aquela região é brasileira e ele começou tudo isso sem nada, o Paulo Matias. Agora ele está sendo chamado à mesa de negociação. Então, é isso que eu queria falar agora. Eu passei uma imagem para o nosso Filipão, coloca na tela aí, por favor. Isso aí, para vocês que estão nos acompanhando pelo rádio, a gente está mostrando uma reunião que aconteceu aqui no Brasil, inclusive, entre o presidente da Guiana, o Irfan Ali, e o Nicolás Maduro, em São Vicente e Granadinas. Os dois, inclusive, afirmaram que um acordo que proíbe a ameaça e o uso da força militar é o que eles estavam discutindo por ali. Mas, traduzindo um pouquinho dessa imagem, eu não sei para vocês, isso aí
é a maior vitória que o Maduro pode ter. Com certeza. Porque na hora que você cria uma mesa de negociação com alguém que é um ditador desse, com alguém que de alguma forma queria se apossar de um território que não é dele, visivelmente, você está criando ali uma mesa mesmo, uma situação que legitima a conversa. E a minha opinião em relação a isso é que não tinha que ter conversa, não sei a de vocês. Porque a Venezuela de tal jeito que resultou nisso. A Venezuela discute, e me parece que há um pouco de razoabilidade nisso, a história de Essequibo. Eles discutem que teria tido um tribunal que foi arbitral pendente para um lado, que depois a região foi objeto de disputa. Então, assim, poderia-se ter a discussão, é legítimo ter a discussão. Agora, realmente, a guerra, ninguém concorda, mas isso que o Paulo colocou é perfeito. O Maduro teve uma vitória. Isso é uma vitória inegável dele. Provavelmente ele vai ser chamado para, junto com a ExxonMobil e as outras que estão lá explorando essa região, eventualmente para Venezuela explorar aquele petróleo de alguma maneira. Imagino que talvez esse seja um dos objetivos. Ele jogou verde para colher Maduro, né, Renatão? Colheu, tá colhendo. Histórico ali que vem desde a relação. Que isso, gente? Tem um problema histórico ali que vem desde a relação, na verdade, entre Holanda e Inglaterra, que vem do período de colonização da Guiana. A Inglaterra diz, quando sai do território, que há mérito na discussão, que é uma questão discutível, porque nunca houve, de fato, ocupação holandesa naquele lugar. A ocupação era de religiosos espanhóis que faziam parte do que foi considerado depois território venezuelano. Como isso aconteceu, o fórum seguinte foi indicado como sendo a ONU. A ONU não conseguiu resolver a questão e indicou para o Tribunal de Haia, e o Tribunal de Haia não é reconhecido pela Venezuela como um tribunal para a resolução de questões internacionais, e aí trava essa questão. Acho que nós temos 3 pontos aí, Paulo, que tem que ser separados. Primeiro, se a gente começar a voltar na história 2, 3 séculos atrás para tentar dizer como as coisas deveriam ter sido resolvidas, então nós vamos ter que chegar à conclusão que nenhuma terra é de ninguém. Nós temos que falando da década de 60, tá? Não, a década de 1860 que se definiu esse atual território da Guiana. Tem que rever território desde 1500. Exatamente, exato. Nós vamos ficar numa discussão que não vai chegar nunca em lugar nenhum. Então, esse é um ponto. Jurídica. Segundo ponto, eu acho que o Maduro continua na vitória, sim, porque o que ele quer é ganhar as eleições. Ele quer popularidade interna. E ele conseguiu unir a oposição em torno desse projeto dele. E vai ficar certamente até as eleições com esse discurso, como o da foto que apareceu aí e outros, dizendo que isso é nosso. Questão de tempo. Eu preciso ser reeleito para ficar forte, para conquistar e assim por diante. E o Brasil, na minha opinião, demorou muito para se pronunciar com firmeza e só fez, também na minha opinião, depois que os Estados Unidos mostraram que poderiam instalar uma base militar na Guiana. Aí o Brasil falou, opa, eu preciso ser mais firme, porque senão eu vou perder totalmente o protagonismo. O problema é o seguinte também, o Brasil, o presidente do nosso país colocou que condena totalmente a guerra, mas não condenou as ações do Maduro nesse sentido. Faltava uma posição mais firme do nosso presidente. Concordo. Mas não é que a melhor medida que ele fez foi, a coisa de uma semana ou 2 atrás, dizer que no ano que vem ele vai fazer só 2 viagens internacionais e uma delas a Guiana. Mas é pouca mensagem para uma situação como essa. Mas teve um outro líder populista da América do Sul que também utilizou desse argumento para se favorecer junto à população. Galtieri. Disputa de guerra. Sem dúvida, o Galtieri, sem dúvida. E fez um papelão. E ainda levou uma surra. Os ingleses vieram até aqui embaixo. Milley fez a mesmíssima coisa que o Maduro. O Milley invadiu? Não invadiu. Mas tô falando de enquanto argumento narrativo, Milley fez a mesmíssima coisa que Maduro. Utilizou um território em disputa para ganhar favorecimento junto à população.